Olá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Jefferson Dias e eu estarei apresentando este documento confeccionado e disponibilizado pela Congregação Cristã no Brasil com relação ao grupo de estudos musicais a fim de orientar, ajudar, auxiliar a todos os encarregados das orquestras, examinadoras, instrutores e instrutoras quanto ao método simplificado de aprendizagem musical, correspondente ao planejamento do GEM do primeiro período. Vamos lá? Congregação Cristã no Brasil. GEM, Grupo de Estudos Musicais. MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical. Planejamento do GEM. Planos de aulas do MSA, primeiro período. Prefácio. O MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, na forma impressa ou digital, é o principal material didático a ser utilizado nas aulas. O conteúdo das informações constantes no método simplificado de aprendizagem musical destina-se não apenas a candidatos a músicos e organistas, como também a outros musicistas que integrarem aos conjuntos musicais da Congregação Cristã no Brasil e nos demais países onde professam a mesma fé e doutrina de Jesus Cristo, no que seja pertinente à execução de hinos de louvores e súplicas a Deus nos serviços divinos. Tendo em vista termos irmãs e irmãos candidatos, além de instrutores e instrutoras, doravante, para efeito de simplificação do texto ao longo das aulas e documentos que servirão de suporte ao aprendizado, serão aqui chamados candidatos e instrutores. O objetivo desse documento é auxiliar o encarregado local de orquestra e o instrutor na utilização dos materiais e dos recursos disponibilizados para a aplicação do método simplificado de aprendizagem musical, MSA, em seus respectivos grupos de estudos musicais, GEM. Os demais materiais didáticos visam não só orientar o instrutor para programar e preparar as aulas de acordo com a distribuição dos conteúdos e dos planos de aulas, como também utilizar os recursos didáticos complementares sugeridos ao longo das aulas. Conforme instruções de utilização do MSA, o instrutor poderá utilizar outros recursos didáticos não contemplados no acervo disponível ou sugerido, mas ressalta-se que é importante apresentar inteiramente o conteúdo do MSA de modo a manter a proposta pedagógica ali desenvolvida. Este documento contém especificamente os planos de aulas do MSA para o primeiro período de estudos. Índice 1. Orientações gerais. Página 4. 2. Aplicação das aulas. Página 4. 2.1. Primeiro período. Página 4. 3. Plano de aula. Página 5. Primeiro período, aula 1. Inaugural. Página 6. Primeiro período, aula 2. Página 7. Primeiro período, aula 3. Página 8. Primeiro período, aula 4. Página 9. Primeiro período, aula 5. Página 10. Primeiro período, aula 6. Página 11. Primeiro período, aula 7. Página 12. Primeiro período, aula 8. Página 13. Primeiro período, aula 9. Página 14. Primeiro período, aula 10. Página 15. Primeiro período, aula 11. Página 16. Primeiro período, aula 12. Página 17. Primeiro período, aula 13. Página 18. Primeiro período, aula 14. Página 19. E primeiro período, aula 15. Página 20. Número 1. Orientações gerais.
O instrutor deve conhecer todo o conteúdo proposto no MSA, impresso e digital, e as apresentações de cada aula para um bom domínio do que será apresentado aos candidatos. O Manual de Orientação Orquestral, MOO, também é um material importante nos estudos do GEM, devendo o instrutor, sempre que necessário, recorrer às informações contidas nesse material impresso ou nos vídeos explicativos para transmitir com segurança o conteúdo proposto ao longo das aulas. As aulas em modo de apresentações digitais são como recurso didático complementar, haja vista as informações e os exemplos visuais e auditivos. Tais aulas servirão para orientar o instrutor no percurso do aprendizado. Número 2. Aplicação das aulas. Como mencionado no Manual de Aplicação das Aulas do MSA, o ensino será ministrado em 60 aulas, distribuídas em 4 períodos letivos, ou seja, 4 semestres, contemplando 15 aulas por período, ou seja, 15 aulas por semestre. Número 2.1. Primeiro período. O conteúdo proposto para o primeiro período está distribuído da seguinte maneira: Aula 1. Tópicos: Introdução. Conteúdo: Origem e finalidade da orquestra na CCB. Aula 2. Tópicos: 1.1, 1.2 e 1.3. Conteúdo: Música, som, elementos e propriedades. Aula 3. Tópico 1.4. Conteúdo: Notas musicais. Aula 4. Tópicos 1.5 e 1.6. Conteúdo: Pentagrama e claves. Aula 5. Tópico 2.1. Conteúdo: Figuras musicais. Aula 6. Tópicos 2.2 e 2.3. Conteúdo: Compasso, barras de compasso. Aula 7. Tópico 2.4. Conteúdo: Fórmula de compasso em 4. Aula 8. Tópicos 2.5 e 2.6. Conteúdo: Ritmo, pulsação e formas de realização de exercícios rítmicos. Aula 9. Tópicos 2.6. Formas de realização de exercícios rítmicos, continuação. Aula 10. Tópico 3.1. Conteúdo: Endecagrama. Aula 11. Tópico 3.2. Conteúdo: Leitura rítmica, leitura métrica e solfejo. Aula 12. Tópicos 3.3 e 3.4. Conteúdos: Movimentos de condução, movimentos de solfejo em 4. Aula 13. Tópico 3.4. Conteúdo: Movimentos de solfejo em 4. Continuação. Aula 14. Tópico 3.5. Metrônomo. E aula 15. Tópicos de 1.1 a 3.5. Conteúdo: Avaliação do período. Número 3. Plano de aula. O plano de aula será utilizado para definir o tema, o objetivo e o conteúdo da aula, além de recursos didáticos, metodologia a ser utilizada e a forma de avaliação. Antes de ministrar a aula, o instrutor deverá não só fazer o planejamento da aula, como também estudar o conteúdo proposto e, para tanto, deverá ler o MSA impresso e assistir aos vídeos relacionados ao tema da aula. Neste documento, constará o planejamento de cada aula. No plano de aula constará os recursos didáticos previstos para o bom desenvolvimento da aula. Poderão ser utilizados outros recursos que forem úteis aos objetivos da aula.
Abaixo nós temos uma tabela, na verdade apresentando um modelo de como devemos elaborar o plano de aula. Então, na primeira linha, nós temos o título, Plano de Aula. Na segunda linha, nós deveremos ter a informação do período, da fase, da aula, do tópico e a versão desta aula. Na linha de baixo, nós temos o tema, onde deveremos colocar o tema específico que será abordado na aula. Na linha abaixo, nós temos que colocar as habilidades, ou seja, a habilidade que será desenvolvida no tema escolhido. Na linha abaixo, nós temos os objetivos, ou seja, aquilo que o instrutor deseja que os candidatos aprendam com a aula. Na linha abaixo, nós temos o conteúdo, ou seja, está diretamente relacionado ao tema e ao objetivo da aula. Na linha abaixo, nós temos a duração, ou seja, o período estabelecido no manual de aplicação, que não deve ser superior a 60 minutos. Na linha abaixo, nós temos os recursos didáticos básicos, que são os materiais de apoio que pedagogicamente auxiliam o instrutor. Na linha abaixo, nós temos os recursos didáticos complementares, que são recursos complementares e tecnológicos que auxiliam o instrutor na aplicação da aula. Na linha abaixo, nós temos a metodologia, que são métodos escolhidos pelo instrutor para orientar o aprendizado do candidato. Na linha abaixo, nós temos a avaliação, que são formas usadas pelo instrutor para verificar a assimilação do conteúdo pelo candidato. E finalizando, nós temos as referências, que são as referências utilizadas como fonte para a elaboração do plano de aula, livros, outros materiais impressos e recursos digitais. A seguir, os planos de aulas referentes ao primeiro período será apresentado, da aula 1 até a aula 15. Primeiro período, aula 1, inaugural. Plano de aula. Primeiro período, fase 1, aula 1, tópico Introdução, versão 2023, maio, versão 1. Tema: UGEM, Processo de Aprendizado Musical, Origem e Finalidade da Orquestra. Habilidades: entender o processo de aprendizado musical na congregação e sua importância para o desenvolvimento adequado de músicos e organistas. Perceber que a orquestra na congregação tem a finalidade de auxiliar a irmandade a cantar os hinos. O estudante deve entender que a orquestra representa um conjunto e não cabe a seus integrantes promover apresentações para destaque pessoal, quer seja sobressaindo-se, quer seja tocando fora do que está escrito nas partituras. Ser submisso aos ensinamentos musicais que embasam a boa conduta na congregação. Objetivos: tratar esta aula como inaugural, com a participação dos pais ou responsáveis pelos candidatos. Identificar os objetivos do grupo de estudos musicais. Auxiliar na escolha do instrumento de acordo com a necessidade da orquestra. Assimilar o fluxo do aprendizado musical. Compreender a finalidade da orquestra na congregação. Orientar o comportamento do músico e da organista como integrante da orquestra. Conteúdo: finalidade dos grupos de estudos musicais. Programa de estudos para a formação de músicos e organistas. Finalidade da orquestra na congregação. Instruções regulamentares para as orquestras na congregação. Duração: 60 minutos. Recursos didáticos básicos. MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, Físico e Digital. Programa Mínimo de Estudos dos Instrumentos, MOO, Manual de Orientação Orquestral, Físico e Digital, Histórico Musical
e instruções regulamentares para as orquestras. Métodos dos instrumentos. Inário. Recursos didáticos complementares. Instrumentos musicais de cordas, madeiras e ou metais. Teclados digitais, quadro branco, canetas e apagador. Computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado. Projetor, apresentação em PowerPoint, aula 1, inaugural. Metodologia. Participação dos pais e responsáveis de modo a conhecerem um pouco do que será o estudo da música, toda a interação proposta e informações imprescindíveis para a formação equilibrada da orquestra. Exposição dos conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Explanação dos assuntos contidos na apresentação, a fim de que o estudante conheça, antes de iniciar sua jornada no estudo musical, todo o processo de aprendizagem, além das fases de ingresso na orquestra até a sua oficialização, e não apenas entenda a importância de sua dedicação no processo, como também compreenda as instruções regulamentares para as orquestras da congregação. Avaliação. Atividades ao final da aula, permitindo avaliar de maneira imediata a assimilação do respectivo conteúdo. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências. Histórico musical e instruções regulamentares para as orquestras, MSA e MOO, físicos e digitais, e suas referências bibliográficas. Programa mínimo de estudos dos instrumentos e inário. Primeiro período. Aula 2. Plano de aula. Primeiro período, fase 1, aula 2, tópicos 1.1, 1.2 e 1.3. Versão 2023, maio, versão 1. Tema: música e som. Elementos da música. Propriedades do som. Habilidades: reconhecer a música como a arte e expressão de sentimentos. Identificar o estilo musical dos nossos hinos, que exige do grupo musical uma interpretação conforme a poesia e com reverência a Deus. Reconhecer os elementos constitutivos da música e as principais propriedades do som por meio de estímulos sonoros. Objetivos: compreender a definição de música e de som. Conhecer os instrumentos musicais permitidos em nossas orquestras. Diferenciar melodia, harmonia e ritmo. Ouvir, apreciar e conhecer os elementos da música e as propriedades do som. Conteúdo: música e seus elementos, melodia, harmonia e ritmo. Som e suas principais propriedades, timbre, duração, altura e intensidade. Instrumentos musicais listados no MOO que podem ingressar nas nossas orquestras. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos: MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, Físico e Digital, MOO, Manual de Orientação Orquestral, Físico e Digital, Inário. Recursos didáticos complementares: instrumentos musicais de cordas, madeiras e ou metais, teclados digitais, quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado. Projetor, apresentação em PowerPoint, aula 2. Metodologia: exposição dos conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Demonstração
por meio dos áudios contidos na apresentação da distinção dos principais elementos da música e de suas associações com a orquestração dos nossos hinos. Diferenciar as propriedades do som com os exemplos auditivos sugeridos para aprimoramento dos sentidos, como audição e percepção relativa dos sons. Avaliação. Atividades ao final da aula para avaliar de maneira imediata a assimilação do seu conteúdo. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências: MSA e MOO, físicos e digitais, e suas referências bibliográficas, e Inário. Primeiro período, aula 3. Plano de aula. Primeiro período, fase 1, aula 3, tópico 1.4, versão 2023, maio, versão 1. Tema: notas musicais. Habilidades: reconhecer os nomes das notas musicais e o seu relacionamento com a altura dos sons. Objetivos: conhecer as notas musicais como sinal que representa o som na música escrita. Memorizar o nome das notas musicais, ordenadas da mais grave para a mais aguda e sua posição no pentagrama. Conteúdo: notas musicais, posição das notas no pentagrama. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos: MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, Físico e Digital. Inário. Recursos didáticos complementares: instrumentos musicais de cordas, madeiras e ou metais, teclados digitais, quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar, com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado. Projetor, apresentação em PowerPoint, aula 3. Metodologia: exposição dos conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Exemplificação auditiva por meio da execução de uma escala por qualquer instrumento para que o estudante entenda que as notas musicais estão diretamente relacionadas à altura dos sons graves, médios ou agudos. Leitura do nome das notas musicais e sua memorização. Observação: o instrutor poderá utilizar outros métodos para orientar o aprendizado. É importante que se apresente todo este conteúdo de maneira que a proposta pedagógica do MSA seja mantida. Avaliação: atividades ao final da aula, permitindo avaliar de maneira imediata a assimilação do respectivo conteúdo. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências: MSA, Físico e Digital, e suas referências bibliográficas. Primeiro período, aula 4. Plano de aula. Primeiro período, fase 1, aula 4, tópico 1.5 e 1.6, versão 2023, maio, versão 1. Tema: pentagrama, pauta musical, claves. Habilidades: entender a contagem das linhas e dos espaços no pentagrama, ler as notas nas linhas e nos espaços superiores e inferiores, identificar, por meio da clave, o nome das notas de acordo com o posicionamento na pauta e a clave utilizada. Objetivos: compreender não só a composição da pauta musical, como também a possibilidade de utilização das linhas e espaços suplementares. Identificar o nome das notas utilizando as claves, as linhas do pentagrama e as linhas suplementares. Conteúdo: linhas do pentagrama, linhas e espaços suplementares.
Claves. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos. MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, Físico e Digital. Inário. Recursos didáticos complementares. Instrumentos musicais de cordas, madeiras e ou metais. Teclados digitais. Quadro branco, canetas e apagador. Computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado. Projetor, apresentação em PowerPoint, aula 4. Metodologia: exposição dos conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Resolução dos respectivos exercícios para a memorização do nome das notas musicais de acordo com a clave utilizada. Avaliação: os respectivos exercícios do MSA permitem avaliar de maneira imediata a assimilação do respectivo conteúdo. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências: MSA, Físico e Digital, e suas referências bibliográficas. Primeiro período, aula 5. Plano de aula. Primeiro período, fase 2, aula 5, tópico 2.1, versão 2023, maio, versão 1. Tema: figuras musicais. Habilidades: conhecer, compreender e identificar os sinais básicos da escrita musical universal. Objetivos: relacionar as figuras musicais, notas e pausas. Compreender a equivalência de valores entre as figuras musicais. Definir o número de equivalência entre as figuras musicais. Distinguir as partes que compõem a figura musical. Identificar, pelos símbolos musicais, os que representam a duração dos sons e dos silêncios. Conteúdo: figuras musicais, números equivalentes às figuras musicais, partes que compõem a figura musical. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos. MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, Físico e Digital. Inário. Recursos didáticos complementares. Instrumentos musicais de cordas, madeiras e ou metais. Teclados digitais. Quadro branco, canetas e apagador. Computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado. Projetor, apresentação em PowerPoint, aula 5. Metodologia: exposição dos conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Resolução dos respectivos exercícios do MSA. Avaliação: os exercícios propostos no MSA permitem avaliar de maneira imediata a assimilação do conteúdo estudado. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências: MSA, Físico e Digital, e suas referências bibliográficas. Primeiro período, aula 6. Plano de aula. Primeiro período, fase 2, aula 6, tópico 2.2 e 2.3. Versão 2023, maio, versão 1. Tema: compasso, barras de compasso simples, dupla e final. Habilidades: compreender como se agrupam os sons em uma composição musical. Objetivos: identificar alguns dos símbolos que dividem o pentagrama em pequenas partes. Conteúdo: compasso, barras de compasso. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos. MSA,
método simplificado de aprendizagem musical, físico e digital. Recursos didáticos complementares: quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado. Projetor, apresentação em PowerPoint, aula 6. Metodologia: exposição dos conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Resolução dos respectivos exercícios do MSA. Avaliação: perguntas direcionadas aos estudantes ou outra forma que permita avaliar de maneira imediata a assimilação do respectivo conteúdo. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências, MSA, físico e digital, e suas referências bibliográficas. Primeiro período, aula 7. Plano de aula. Primeiro período, fase 2, aula 7, tópico 2.4, versão 2023, maio, versão 1. Tema: fórmula de compasso em 4. Habilidades: organizar dentro dos compassos as figuras de valor de modo a obter 4 tempos completos. Objetivos: analisar a construção da fórmula de compasso e o que ela determina. Compreender a fórmula de compasso em 4. Conteúdo: fórmula de compasso em 4. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos: o MSA, método simplificado de aprendizagem musical, físico e digital. Recursos didáticos complementares: quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado. Projetor, apresentação em PowerPoint, aula 7. Metodologia: exposição dos conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Reafirmar, por meio de exercícios, os valores comparativos das figuras musicais e mostrar como organizar estas figuras no compasso de modo a obter uma regularidade métrica. Avaliação: o respectivo exercício proposto no MSA permite avaliar de maneira imediata a assimilação do conteúdo estudado. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências: MSA, físico e digital, e suas referências bibliográficas. Primeiro período, aula 8. Plano de aula. Primeiro período, fase 2, aula 8, tópico 2.5 e 2.6, versão 2023, maio, versão 1. Tema: ritmo e pulsação. Forma de realização dos exercícios rítmicos. Habilidades: realizar a pulsação rítmica com batidas regulares e constantes. Desenvolver a marcação dos tempos e a leitura dos sinais musicais e dos seus valores por meio dos exercícios propostos. Objetivos: definir o ritmo, conhecer como é formada a pulsação, identificar as formas de realização dos exercícios rítmicos, aplicar os sinais e as figuras musicais utilizados na leitura rítmica. Conteúdo: ritmo, pulsação, forma de realização de exercícios rítmicos. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos. Método simplificado de aprendizagem musical, MSA. Recursos didáticos complementares. Quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar,
com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado. Projetor, apresentação em PowerPoint, aula 8. Metodologia: exposição dos conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Resolução dos respectivos exercícios do MSA. Exercício coletivo de pulsação, batendo a mão na perna ou na mesa, palmas ou lápis na mesa, mostrando como deve ser realizada a marcação dos tempos. O instrutor deverá iniciar o exercício e solicitar que os estudantes ingressem, observando se todos estão acompanhando na mesma pulsação. Ler o QR Code para a reprodução do vídeo desta aula e acompanhar o instrutor na leitura dos ritmos. Leitura rítmica dos respectivos exercícios de maneira coletiva. Avaliação: atividades ao final da aula, permitindo avaliar de maneira imediata a assimilação do respectivo conteúdo. Execução individual do estudante de um exercício à escolha do instrutor. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências MSA, físico e digital, e suas referências bibliográficas. Primeiro período, aula 9. Plano de aula. Primeiro período, fase 2, aula 9, tópico 2.6, versão 2023, maio, versão 1. Tema: forma de realização dos exercícios rítmicos. Habilidades: desenvolver a marcação dos tempos, a leitura dos sinais musicais e seus valores por meio dos exercícios propostos. Objetivos: interiorizar a pulsação rítmica de maneira regular e uniforme. Aplicar as figuras musicais na leitura rítmica. Conteúdo: exercícios rítmicos. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos: MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, Físico e Digital. Recursos didáticos complementares: quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado. Projetor, apresentação em PowerPoint, aula 9. Metodologia: breve revisão do conteúdo estudado na aula anterior. Demonstrativo de como deve ser feita a leitura do QR Code para a reprodução dos vídeos e visualização dos estudantes. Depois disso, todos acompanharão o instrutor na leitura dos ritmos, atentos se o grupo está conseguindo ler os ritmos, mantendo a pulsação uniforme e constante. Leitura rítmica dos respectivos exercícios de maneira coletiva. Avaliação: execução individual do estudante de um exercício à escolha do instrutor ou outra forma eficaz para verificar o aprendizado. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências MSA, físico e digital, e suas referências bibliográficas. Primeiro período, aula 10. Plano de aula. Primeiro período, fase 3, aula 10, tópico 3.1, versão 2023, maio, versão 1. Tema: endecagrama. Habilidades: perceber onde fica posicionado graficamente o Dó3 ou Dó central nas claves de Sol, Fá e Dó. Objetivos: compreender que uma nota pode ser escrita de 3 maneiras diferentes
dependendo da clave, soando exatamente igual. Conteúdo em decagrama. Duração 40 minutos. Recursos didáticos básicos: MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, Físico e Digital. MOO, Manual de Orientação Orquestral, Físico e Digital. Inário. Recursos didáticos complementares: instrumentos musicais de cordas, madeiras e/ou metais, teclados digitais, quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado. Projetor, apresentação em PowerPoint, aula 10. Metodologia: exposição dos conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Demonstração sonora e visual da posição das notas escritas nas claves de Sol, Dó e Fá, na região grave, média e aguda da escala geral. Utilização do inário como referência para exemplos de notas em diversas alturas. Exemplificação de sons produzidos em diversos instrumentos com diferentes alturas, conforme o que consta no MOO. Observação: o instrutor pode utilizar outros métodos para orientar o aprendizado do estudante. É importante que se apresente todo este conteúdo de modo a manter a proposta pedagógica do MSA. Avaliação: atividades ao final da aula com perguntas direcionadas aos estudantes, permitindo avaliar de modo imediato a assimilação do respectivo conteúdo. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências: MSA e MOO, físicos e digitais, e suas referências bibliográficas. Inário. Primeiro período. Aula 11. Plano de aula. Primeiro período, fase 3, aula 11, tópico 3.2, versão 2023, maio, versão 1. Tema: leitura rítmica, leitura métrica e solfejo. Habilidades: conhecer e entender as diversas formas de como o ritmo funciona dentro da partitura musical. Objetivos: compreender a diferença entre leitura rítmica, leitura métrica e solfejo. Conteúdo: leitura rítmica, leitura métrica, solfejo. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos: MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, Físico e Digital. Recursos didáticos complementares: instrumentos musicais de cordas, madeiras e/ou metais, teclados digitais, quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado. Projetor, apresentação em PowerPoint, aula 11. Metodologia: exposição dos conceitos por meio da leitura e explicação do instrutor. Recapitulação de alguns pontos já estudados, se necessário. Resolução dos respectivos exercícios do MSA. Aplicação de atividades complementares de percepção, de leitura rítmica, ditado rítmico e questões de múltipla escolha. Avaliação: atividades ao final da aula, permitindo avaliar de maneira imediata a assimilação do respectivo conteúdo. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências: MSA,
físico e digital, e suas respectivas referências bibliográficas. Primeiro período, aula 12. Plano de aula. Primeiro período, fase 3, aula 12, tópico 3.3 e 3.4. Versão 2023, maio, versão 1. Tema: movimento de condução para solfejo. Movimentos de solfejo em 4. Habilidades: conhecer e entender como aplicar o ritmo dentro do movimento de condução, começando com o movimento de solfejo em 4. Objetivos: desenvolver o movimento de condução em 4 de acordo com a pulsação, observando as orientações sobre janela de movimento e mesa invisível. Conteúdo: movimentos de condução para solfejo, janela de movimento, mesa invisível, movimento de solfejo em 4 para destros e canhotos. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos: MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, Físico e Digital. Recursos didáticos complementares: quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado, projetor, apresentação em PowerPoint, aula 12. Metodologia: exposição dos conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Exercício do movimento de condução, de modo a representarem visualmente a pulsação dos compassos. Avaliação: atividades ao final da aula, permitindo avaliar de maneira imediata a assimilação do respectivo conteúdo. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências: MSA, Físico e Digital, e suas referências bibliográficas. Primeiro período, aula 13. Plano de aula. Primeiro período, fase 1, aula 13, tópico 3.4, versão 2023, maio, versão 1. Tema: movimento de solfejo em 4. Habilidades: conduzir o movimento de solfejo em 4, mantendo a regularidade rítmica. Objetivos: desenvolver o movimento de condução em 4 de acordo com a pulsação. Conteúdo: movimento de solfejo em 4, fórmula de compasso. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos: MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, Físico e Digital. Recursos didáticos complementares: quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado, projetor, apresentação em PowerPoint, aula 13. Metodologia: exposição dos conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Realização dos exercícios do slide 7, atividade para memorizar o começo e o fim de cada movimento. Observação: o instrutor poderá utilizar outros métodos para orientar o aprendizado do estudante. É importante que se apresente todo este conteúdo de modo a manter a proposta pedagógica do MSA. Avaliação: atividades ao final da aula, permitindo avaliar de maneira imediata a assimilação do respectivo conteúdo. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências: MSA, Físico e Digital, e suas referências bibliográficas.
Primeiro período, aula 14. Plano de aula. Primeiro período, fase 1, aula 14, tópico 3.5, versão 2023, maio, versão 1. Tema: metrônomo. Habilidades: ser capaz de manusear qualquer modelo de metrônomo, mecânico ou digital. Objetivos: conhecer o metrônomo e compreender qual é a sua importância nos estudos musicais. Conhecer os modelos de metrônomos, compreender como se dá a regulação da velocidade no metrônomo mecânico e no digital. Conteúdo: o que é metrônomo e para que serve? Metrônomo mecânico, metrônomo digital e metrônomo de aplicativos de telefone celular. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos: MSA, físico e digital, Inário. Recursos didáticos complementares: instrumentos musicais de cordas, madeiras e ou metais, teclados digitais, quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado, projetor, apresentação em PowerPoint, aula 14, metrônomo eletrônico, telefone celular. Metodologia: expor os conceitos por meio da leitura e da explicação do instrutor. Instruir os estudantes como utilizar o metrônomo eletrônico ou aplicativo de telefone celular, não só para a programação da velocidade, andamento, indicada na peça musical, como também na sua função de afinador. Exemplificar no inário como se aplica a indicação de velocidade colocadas no início dos hinos. Leitura rítmica das lições 1 a 5, utilizando o metrônomo para a interiorização da pulsação. Observação: o instrutor poderá utilizar outros métodos para orientar o aprendizado do estudante. É importante que se apresente todo este conteúdo de modo a manter a proposta pedagógica do MSA. A avaliação: atividades ao final da aula, permitindo avaliar de maneira imediata a assimilação do respectivo conteúdo. O instrutor poderá adicionar outras formas de avaliação, mantendo o alinhamento ao conteúdo aqui proposto. Referências: MSA, físico e digital, e suas referências bibliográficas. Primeiro período, aula 15. Plano de aula. Primeiro período, fase 1, aula 15. Tópico 1.1 a 3.5. Versão 2023, maio, versão 1. Tema: avaliação do período. Habilidades: ser capaz de responder à avaliação aplicada sobre o conteúdo dos tópicos do primeiro período. Objetivos: realizar a avaliação de todo o conteúdo aplicado no período. Conteúdo: tópicos 1.1 a 3.5. Duração: 40 minutos. Recursos didáticos básicos: MSA, físico e digital, Inário. Recursos didáticos complementares: instrumentos musicais de cordas, madeiras e ou metais, teclados digitais, quadro branco, canetas e apagador, computador ou qualquer outro equipamento similar com conexão à internet e programa Microsoft PowerPoint instalado, projetor, apresentação em PowerPoint, aula 15, metrônomo eletrônico, telefone celular. Metodologia: expor a finalidade da realização da avaliação do período.
De acordo com os recursos tecnológicos de cada localidade, a aplicação da avaliação deverá ser conduzida pelos meios que forem disponíveis. Instruir os estudantes como utilizar o material em papel, computador, site ou aplicativo de telefone celular para a realização da avaliação. Estabelecer horário de início e término da avaliação, com duração indicada no respectivo tópico deste plano de aula. A avaliação. O resultado da avaliação será divulgado, a depender do modo utilizado para a realização, no final da aula em que foi aplicada ou mesmo posteriormente. É importante que o instrutor, com base no resultado da avaliação do candidato, ressalte os assuntos a serem retomados para que esteja o candidato preparado e apto a ingressar no próximo período. A progressão para o próximo período será confirmada somente se o candidato atingir a nota 7 na avaliação do período, considerando inclusive atividades complementares. Referências: MSA, Físico e Digital e suas referências bibliográficas. Este é o final da apresentação do Planejamento do GEM, Grupo de Estudos Musicais, planos de aulas do MSA correspondentes ao primeiro período, versão 1.0. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima aula.